Ei, Dani, abraço pra você, pro Pascoal, pro fã de esporte que está nos acompanhando. Aqui na altitude, tudo bem com a gente, né? 3.640 metros altitude aqui na Bolívia, aqui em La Paz, que amanhã o Flamengo vai enfrentar o Bolívar com esse desafio, além de todos os outros 7 desafios que o Tite não pode contar as ausências para esse confronto. Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Matias Vinha, Alan, Wesley, baixa de última hora, Gabigol e Pedro ainda. Todo mundo de fora dando como montar esse Flamengo. Com a gente, né, Dani? Primeiro um beijo pra você, pro Pascoal, pro fã de esporte. Com a gente aqui tudo controlado por enquanto, né? Com os impactos da altitude. Pro Flamengo muitas dúvidas, muitos problemas para o Tite administrar. Uma equipe que não veio muito bem coletivamente e com muita incapacidade na parte física, né? A Duda já falou, são 7 desfalques e são jogadores cruciais, decisivos. Sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Cebolinha, sem reservas para as laterais. O Tite vai precisar encontrar soluções. Eu ouvi o Pascoal falando sobre um Botafogo mais físico. Obviamente o Botafogo também tem muita qualidade. Eu olho esse Flamengo e vejo muita técnica. Então acho que a melhor opção possível para o Tite amanhã é jogar com uma linha de 4. Um 4-4-2, né? Um time um pouco mais técnico para jogar um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais agrupado, priorizando ter controle. Se for para um jogo de muita trocação, muito vertical, pode sofrer demais na altitude. E aí a gente já tem um provável time do Flamengo. Rossi no gol, na lateral direita o Varela, zaga formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Tem que ficar muito ligado com o jogo aéreo nesse lado esquerdo, né, entre Ayrton Lucas e Léo Pereira. O meio campo sendo formado, até que enfim, Léo Ortiz titular, pedindo passagem, a melhor opção possível, Pulgar, Gerson de la Cruz e na frente Luiz Araújo e Carlinhos. Eu, Fernando, entraria com Bruno Henrique, para ter um pouquinho mais de movimentação. Mas acho que o Tite está pensando em ter o Bruno Henrique como opção no segundo tempo, né, Pra Duda? ter esse fôlego também, viu? Esse Flamengo que tá vindo aqui pra Bolívia não fica em La Paz. Hoje vai pra Santa Cruz de la Sierra e amanhã, então, já vai direto para o estádio para a partida diante do Bolívar, exclusiva aqui na ESPN. Libertadores, porque amanhã o Flamengo tem missão fora de casa contra o Bolívar em busca da classificação às quartas de final. Tem vantagem porque venceu por 2-0 no Maracanã, mas segue colecionando baixas no departamento médico. Para falar sobre isso, meu amigo Fred Gomes vai dar o ar da graça aqui no nosso telaço. Essa lista só cresce, né, Fred? Bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, Bené, Jéssica, Martim, Camilinha. Verdade, né, cara? Hoje cresceu de novo. Eu estava começando o meu expediente hoje e aí eu vi o Wesley tá fora. Sentiu o músculo anterior da coxa direita. Sentiu não, né? Porque todo mundo sente todos os músculos. É que é a gíria do futebol, né? Falar que sentiu, mas sentiu dores ali, né? Então ele não vai jogar. E aí o Flamengo vai com Varela. Cara, e hoje, vou te falar assim, hoje teve um esquema todo especial no aeroporto, Bené, na entrada com medo de protestos e tudo. Olha, eu ia falando proposta, é tanta proposta que a gente fica noticiando aqui, é tanto nome que eu troquei protesto por proposta. Tinha um temor por protestos por conta da goleada sofrida, pelo momento ruim do Flamengo, e aí o nosso repórter que estava lá, o Igor Matos, do Fute, ele ficou bastante afastado, né? Cara, para identificar a molecada, eu tive que dar aquele zoom, porque foi muito garoto hoje para La Paz. Tinha o Fabiano, volante, que eu ainda não vi nem jogar. Tem o Luciano, que é um bom lateral, que vai ser o reserva do Varela, porque o Wesley está fora. Tinha muita gente, cara, muita garotada mesmo. Everton Araújo e Igor Jesus, que já fazem parte do elenco profissional. O goleiro Lucas Furtado. Mas, assim, foi um dia bem diferente no Flamengo por conta de tantos desfalques, né? 6 de ordem médica, que são todos que se lesionaram. E você pode aumentar esse número para 7, porque o Alan tem uma condição de saúde chamada traço falcêmico, que dificulta a performance dele na altitude. Ele pode ter tontura e outros sintomas devido à questão dele de nascimento mesmo. Então é mais um desfalque para o Flamengo, mas mesmo esfacelado, o Flamengo vai com um time interessante. Quando você ou Camilinha quiserem falar do time, a gente debate aí, Bené. Você normalmente que manda aqui, né, Fred Gomes? A ordem, essa definição dos assuntos é sua. Mas só para a gente trazer a lista do departamento médico, esses 6 nomes que se juntam a Alan, como o Fred falou, né, o Wesley é a 6ª, mas ó, a lista completa. Everton, Cebolinha e Vinha, que inclusive não jogam mais nessa temporada, para a partida contra o Bolívar, claro, né? Pedro, Arrascaeta e Gabigol não jogam na quinta-feira, não jogam amanhã com lesão na coxa, todos os 3, né, com lesão na coxa. E só terão condição de atuar a partir de setembro. Agora, o Wesley entra também aí nessa listinha. Agora são
6 jogadores fora para essa partida de amanhã. Agora, parece que dessa vez não vai te dar muito trabalho. O Tite, Fred Gomes, já confirmou o time, mas tem uma novidade ali no meio-campo, né, amigo? Sobrou, né? Não tem muito mistério. Tá saudável fazer, aí. Né? A gente conseguiu rápido hoje, Camilinha. Acabou que entrou o Ortiz ali mesmo para dar uma reforçada no meio-campo. Até imaginei que talvez ele pudesse vir com um jogador mais ofensivo, um Lohan, Matheus Gonçalves. Mas eu acho que a opção dele pelo Léo Ortiz é interessante. Sim, primeiro porque ele joga muito de volante. Segundo que ele reforça o Flamengo na bola aérea. O Flamengo sofreu muito na bola aérea na partida lá em La Paz, naquela derrota por 2-1 na fase de grupos. E aí ele vai poder descer para fazer ali a marcação nas bolas aéreas juntamente com o Léo Pereira e Fabrício Bruno, digo, como jogadores mais altos, né? Às vezes o Flamengo marca com 11 na área, o Flamengo tem o Carlinhos, então o Flamengo vai com um time alto, né? O Carlinhos 1,95 m, Pulgar também tem quase 1,90 m, os baixinhos aí são só Varela, Ayrton Lucas, Luiz Araújo e De La Cruz. O Gerson também não é baixo, então o Flamengo com um time alto para encarar essa bola aérea do Bolívar, que é uma das principais ameaças, né? Agora, assim, pelo que a gente acompanhou no segundo semestre do Bolívar, depois da Copa América, eles vinham até fazendo poucos gols na bola aérea. No primeiro semestre fizeram muitos, especialmente com aquele brasileiro Chico da Costa, que foi jogar no Cerro Porteño. Ele jogou muito bem a primeira fase da Libertadores pelo Bolívar e também no Campeonato Boliviano, mas o Flamengo jogando nesse 4-2-3-1. E aí, galera, eu posicionei ali no campinho junto com o Barretinho, eu coloquei o Gerson pela direita, mas isso pode mudar durante a partida, ele pode aproveitar o Luiz Araújo ali pela direita, explorando aquele corredor que pode ser usado pelo Fábio, aquele Fábio atacante que jogou no Vasco, grandalhão, por mais que seja um centroavante, aqui no Maracanã ele foi aberto pela direita. Então, a depender do desenrolar do jogo, o Tite vai acabar variando ali, Gerson uma hora para a direita, Luiz Araújo para a esquerda, e assim vai. Acho que isso aí vai mudar de acordo com o desenrolar da partida. Jéssica gosta dessa opção mais conservadora pelo Léo Ortiz. É um jogador que vem desempenhando bem, né? Quando vem tendo oportunidades, claro. Quando chega, a gente espera que ele brigue por vaga na zaga, onde é a posição original dele, mas vem rendendo bem, né? Inclusive contra o Botafogo. Jogou muito bem. Estava muito bem nessa posição, acha uma bola espetacular para o Bruno Henrique no gol do empate. O time acaba depois mexendo muito durante a partida, mas o Léo Ortiz acaba sendo uma boa opção nesse momento. Eu acho que o Léo Ortiz pode ser uma solução para o Flamengo nesse momento de instabilidade, né? O Eric Pulgar, depois da Copa América, deu uma oscilada, não tá conseguindo ter aquela performance que tinha antes, né? Que ele estava bem soberano ali na primeira função no meio-campo. E o Léo Ortiz, ele pode contribuir nisso, ele tem energia de marcação, que às vezes falta ao Flamengo, e ele é um cara que com a bola no pé ele trabalha muito bem, tanto que o destaque dele no Bragantino era a saída de bola, né? Porque ele iniciava muito bem essas jogadas. E encaixou muito bem ali nesse meio-campo do Flamengo. Acho que esse é um jogo para o Flamengo reter a posse no meio-campo. É imprescindível que o Flamengo não entre no jogo do Bolívar. O Bolívar vai tentar fazer jogo de transição, espichar a bola, fazer o Flamengo correr, justamente sabendo da altitude, sabendo que os jogadores vão se desgastar muito mais rápido do que os bolivianos. Então é importante que o Flamengo tenha essa capacidade de passes acertados, de acalmar o jogo, de mantendo essa posse. Essa é a melhor maneira do Flamengo controlar a vantagem que tem. E o Léo Ortiz, nessa dinâmica, é muito interessante. Pensando nisso, é um meio-campo de jogadores que conseguem ter boa troca de passes. O Léo Ortiz, na minha opinião, até melhor do que o Eric Pulgar, né? E ainda com o Gerson por ali. Acho que a ideia de jogo deve ser essa que o Tite está pensando, além da questão que o Fred já trouxe, que é a bola aérea, né? Ajudar nessa questão da bola aérea, que o Flamengo tem sofrido gols assim. Fred, desculpa, Fred pode me corrigir, mas o Léo Ortiz já jogou como volante na altitude, no jogo em La Paz. Em La Paz ele começa como zagueiro, né? O Tite começa com 3 zagueiros e com o passar do tempo o Léo Ortiz avança uns metros no campo, passa a jogar como meio-campista, certo, Fred? Foi isso mesmo. Não tem nem o que inserir e ficar enrolando. Você matou, foi isso. Eu lembrava disso e ele foi bem, né? Assim, embora o Flamengo não tenha ido bem nesse jogo, o Léo Ortiz acho que até foi bem. Foi uma das primeiras vezes que ele jogou nessa função no Flamengo. E hoje é natural que ele jogue ali, né? Até para permitir um pouco mais de liberdade para o De La Cruz. Acho que faz todo sentido. E pensando justamente, como a Jéssica destacou, a vantagem que tem o Flamengo de 2 gols de diferença, pensando fisicamente o quanto que esse elenco tem sofrido, jogando na altitude de La Paz, que a gente sabe, né, que é insalubre, não faz sentido pensar no Tite colocando o time para se desgastar muito. A ideia, imagino, seja essa de controlar com a posse de bola e evitar ao máximo a correria, né, que para o Flamengo não é vantagem. Exatamente, não é vantagem nenhuma isso. Desculpa, Fred, vai você.
Não, desculpa, Martim. É que eu concordei tanto com a análise da Jéssica que eu acho que é exatamente isso que a Camilinha falou. Não adianta você botar o Lohan para acelerar jogo, Matheus Gonçalves para acelerar jogo. Eu acho que o meio-campo ideal mesmo é esse aí, colocando a bola no chão. Vai lá, Martim, desculpa que eu te cortei. Não, é isso. E eu acho que o Gerson vai jogar até mais tempo pela esquerda do que do que esse campinho que a gente colocou, né? Com o Luiz Araújo indo para a direita, onde ele é muito melhor do que jogando na esquerda. E o Gerson consegue, com a versatilidade dele, jogar nos dois lados do campo. Algo que pode ser preocupante é o decorrer da partida, né? Pensando em mudanças ao longo do jogo, muito pela questão do fôlego mesmo, né? Você, quando joga fora de casa na altitude, você precisa, em determinado momento da partida, renovar o seu time com sangue novo vindo do banco. Só que esse banco do Flamengo, para essa ocasião específica, tem poucos jogadores assim que estão acostumados a momentos desse sangue novo jovem, mesmo, né? né? Sangue novo mesmo. É muito jovem, e é difícil para o Tite, para qualquer treinador, prever quem é que vai cansar ao longo da partida, numa partida que acontece na altitude. Porque depende muito de cada indivíduo, né? De uma questão fisiológica de cada um. Então, na medida que o Flamengo for cansando, o Tite vai ter que usar essas peças. Então, é importante que o Flamengo sustente essa vantagem. Que não aconteça um cenário de jogo que o time canse precisando buscar alguma coisa ainda na partida. Porque os meninos que vêm do banco são jovens, não têm essa experiência. Inclusive para poder segurar a partida, esfriar quando tem que esfriar. Esse é um jogo que ele é muito... Ele era um trabalho de muita inteligência, de muita estratégia. O Flamengo tem que saber a hora de esfriar o jogo, a hora de deixar mais lenta a partida, a que hora que pode acelerar, que hora não deve acelerar, de que maneira se expor, né? E os meninos, às vezes, acabam caindo na pilha de equipes que são mais já safas, né? Numa competição assim continental. Obrigada, Fred Gomes, amigo, pelas informações hoje aqui no Tá Na Área, mas já aviso que amanhã tem muito mais Fred Gomes. Amanhã Tá Na Área será às 8 da noite, trazendo todas as informações da partida do Flamengo contra o Bolívar. E claro, então, com muitas informações de Fred Gomes. Até amanhã, hein, amigo? Valeu, Camilinha, valeu, galera. E vão na página lá do Flamengo, lá no GE, que a gente tem informação sobre Alcaraz 9, é boa, eu tinha que vender meu peixe junto com o Caê Mota. Beijo e abraço para todos. Valeu, galera. O homem está com proposta na mente. Então você já vai lá, confere no GE. O Flamengo que vai se movimentar até o fechamento da janela, no dia 2 de setembro, o time que precisa se mexer, né? Se não era o plano, né? Atacar o mercado, acabou virando pelas contingências, né? Falamos aqui do número de desfalques para o jogo de amanhã. Fala, meus queridos e minhas queridas. Esse é mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Venho trazer mais atualizações para vocês. Jogo de ida da Copa do Brasil. Acontece no dia 28 em Salvador. A Confederação Brasileira de Futebol definiu os dias e horários dos jogos entre Flamengo e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. A ida na Arena Fonte Nova acontece na próxima quarta-feira, dia 28, a partir das 21h30. Já a volta no Maracanã está marcada para o dia 12 de setembro, às 21h45. E agora a pergunta que não quer calar. Michael vai poder jogar pelo Flamengo na Copa Libertadores da América? De acordo com o regulamento oficial da Conmebol, os clubes que avançarem às quartas de final da Libertadores têm o direito de inscrever até 3 novos jogadores. Sendo assim, caso o rubro-negro avance das oitavas de final, Michael pode ser inscrito para o jogo na próxima fase do torneio. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!